Olá, terceiros anos! Vamos lá, mais uma aula essa semana. Hoje nós vamos terminar dos invertebrados, vamos ver os artrópodos e os equinodermos. E aí, semana que vem, eu já corrijo a tabela, tudo que falta, e também os exercícios que eu vou passar, tá bom? As questões que faltam passar. Então, eu não vou passar a resolução essa semana. A gente já vai resolver tudo semana que vem, e aí eu já abro no Classroom para vocês postarem tanto a tabela quanto esses exercícios, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa, gente, assista essas aulas, assistam os vídeos, senão vocês ficam perdidos, não sabem nem o que precisa fazer no Classroom. Vocês me fazem perguntas, né, alguns de vocês, que eu tô explicando nas gravações. E eu sei que vocês não estão assistindo, porque YouTube tem um número de visualizações, ou seja, né, fica meio inviável dessa forma a gente trabalhar legal. Então, por favor, façam uma parte de vocês. Eu sei que tem aluno que está fazendo direitinho, mas tem aluno que está querendo ser mais esperto do que o sistema que nós estamos agora. E não vai rolar, tá? Não vai dar certo. Tem que assistir, tem que fazer, senão não vai ter a nota no final do bimestre. Se não assistir a correção, como é que faz o exercício, não vai ter como fazer, né? Não vai ter como entregar certinho, não vai ter essa nota. Comecem a ficar espertos, gente. Outra coisa, se inscrevam no canal. Porque vocês se inscrevendo no canal, sempre que eu posto lá, já apita para vocês que eu postei um vídeo novo. O de segunda-feira sempre é o de vocês. Tem o de quarta, que é o dos segundos anos, mas sempre tá no vídeo de que sala que é, de que série que é. Então se inscrevam no canal, acompanhem pelo canal, tá? Também aí é outra ferramenta que vocês podem usar, além do Classroom, do e-mail e do WhatsApp pelos representantes, tá bom? Então vamos começar agora a aula. Nós vamos ver os artrópodes. Artrópode significa animais com pés articulados, ou seja, eles possuem articulações nas patinhas, né? Que é o que dá esse movimento, ó, nossas articulações, eles também têm, tudo bem? E também é o grupo de animais mais volumoso, tá? Não só em número de espécies que existem, mas em número de indivíduos. O que mais tem no mundo é besouro, tá? Joaninha, escaravelho, todos os tipos de besouros é o que mais tem no mundo se a gente colocar isso em número de indivíduos. Tudo bem? Então, vamos ver quem são os artrópodes, tá? Animais com pés articulados, o próprio nome significa isso, tá? Possuem um exoesqueleto de quitina, e aí eu vou falar uma coisa meio nojenta. Quando a gente pisa na barata, ou dá com chinelo, enfim, que faz um barulho, um clac, faz uma crocância, aquilo ali é o exoesqueleto, ele é de uma proteína, que é a quitina, tá? Durinha, que é o que protege o corpo do animal e reveste. Só que esse exoesqueleto, esse esqueleto externo que esse animal tem, vai inibir, vai fazer com que não ocorra o crescimento do corpo desse animal, né? Se ele tem uma carapaça em volta do corpo, como é que ele vai crescer? Não dá. Então, esses animais, de tempos em tempos, ele entra no que a gente chama de equidise, que é a muda, a troca desse exoesqueleto. Claro que quando ele entra em equidise, ele abre esse esqueleto, se rompe e vai formando um novo esqueleto maior em forma do corpo desse animal, em volta do corpo desse animal, ele fica muito vulnerável a predadores, né? Mas é só assim que eles conseguem crescer, trocando o exoesqueleto. E aqui eu coloquei do lado um gráfico que adora aparecer no vestibular, hein, gente? Vocês estavam falando aí na reunião que teve da escola, pais e a maioria, muitos alunos, muitos de vocês falando, e como é que a gente está sendo preparado para o vestibular? Eu estou passando tudo no vestibular nesses vídeos, tá? Então aproveita, né? Corre atrás, é o teu negócio. Reclamar do que está acontecendo é fácil. Não está sendo fácil para ninguém, eu também reclamo todo dia. Mas se a gente não correr atrás, aí não vai adiantar ficar só reclamando, tá? Presta atenção. Então esse gráfico adora entrar em todas as provas aí, que vocês vão fazer daqui para frente aí. Que vocês estão pensando em fazer no final do ano e se Deus quiser vai dar tudo certo, tá bom? Então, ó, o crescimento de um animal, ele é assim, ó, essa curva vermelhinha. Esse animal cresce e depois estabiliza. Uma certa idade, um certo tempo, ele estabiliza o crescimento. Os artrópodes, não. Eles, ó, passam um bom tempo daquele tamanho, aí cresce. Mais um tempo, cresce. Por quê? Ele passa o tempo desse tamanho porque ele tem um exoesqueleto em volta do corpo dele, então ele não consegue crescer. Aí ele entra em equidise, ele entra e muda, ocorre o crescimento, enquanto está acontecendo isso aqui, ocorre o crescimento, novo exoesqueleto, um bom tempo sem crescer, até que ele vai trocar de exoesqueleto novamente e cresça,
tá? Então a curva de crescimento de todos os animais, a curva padrão é essa vermelha. A curva de qualquer artrópode é essa azul aqui, ó. Ele cresce e para, tá bom? Por esse motivo, ele entra em muda, ele entra em equidície. Tranquilinho? Nós temos 5 principais grupos de artrópodes, classes, tá? Insectas, que são os insetos, Chelicerata, que também são chamados de aracnídeos, aranhas e escorpiões, crustácea, camarão, lagosta, caranguejo, quilópoda, a lacraia e diplópoda, por exemplo, a centopeia, tá bom? Cobra cega. Então vamos lá. Animais. Cobra cega não, cobra cega é um molusco, desculpa, tá? É o piolho de cobra. Vamos lá ver as principais características dessas classes, que também adoro aparecer em vestibular, tá bom? Principalmente aqui, ó, inseto, aracnídeo e crustáceo, tá? Qual é a diferença? O corpo é dividido em 2 ou 3 tagmentos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o inseto, o corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen, tá? Nos aracnídeos e crustáceos, a cabeça e o tórax se fundiram, se uniram e formaram uma só tagmento, um só tagmento, que é o cefalotórax. Então, eles não têm mais cabeça, tórax e abdômen, é o cefalotórax e o abdômen, tá bom? Então, aqui eu tenho 3 tagmentos, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. Nos insetos, eu vou encontrar 3 pares de patas, tá vendo a abelhinha aqui, ó? 3 patinhas de cada lado. E 2 pares, um par de antenas e 2 pares de asa que não tá nessa tabela, tá bom? Então, para ele ser um inseto, ele tem 2 pares de asas, 1 par de antenas e 3 pares de patas. Professora, a formiga não tem asa. Em uma fase da vida, tem asa sim. Nem que seja o macho para a fase da reprodução. Então, ele se torna alado, ele tem asa para voar de um formigueiro para o outro e se reproduzir, tá? Por exemplo. Então, em uma fase da vida, a formiga tem asa sim. Barata, professora, não é toda barata que tem asa não, graças a Deus. Então, eu vou contar um segredo para vocês. Toda barata tem asa. Se ela não tem asa, é porque ela ainda não chegou na fase adulta ainda, tá? Então, ela não é uma barata adulta. E como a gente tem o costume, né, de se livrar desse bichinho meio desagradável, a gente, graças a Deus, não costuma ver ele na fase adulta. A gente dá um jeito nele antes, tá bom? Mas se ela continuar vivinha, ela vai ter asa, tá? Ela vai virar adulta e vai ter asa, tá bom? Vamos lá, então. Continuando os insetos. Vamos terminar esse grupo aqui de animais, que é muito grande. São terrestres, algumas espécies possuem larvas aquáticas. Aí, exemplo, são vários, ó, mosca, abelha, piolho, gafanhoto, grilo, barata, mosquito, vespa, formiga, tem mais um aqui, cupim, tem o louva-a-Deus, tem vários aí. Os próprios besouros, que é o que mais tem no mundo, não tá aqui, mas eles também são insetos. Tudo bem? Belezinha? E possuem mandíbula. Aracnídeos, aranhas e escorpiões. Como eu disse, o corpo só tem 2, cefalotórax e abdômen. Não possuem antenas, graças a Deus não possuem asa, né? Deus sabe o que faz. 4 pares de patas, tá bom? Aranha aqui, 4 pares de patas, tá bom? Respiração traqueal ou filotraqueal. Algumas espécies de aranha já possuem aí um pulmão mais simples, que é chamado de pulmão foliáceo, tá bom? Todos terrestres, aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros. Possuem o pedipalpo e as quelíceras. As quelíceras, normalmente, elas ficam aqui na frente, e que faz o papel da mandíbula. E os pedipalpos vai depender da espécie até de aranha, tá? Alguns servem para reprodução, outros auxiliam na alimentação, vai depender aí da espécie, tá bom? Também ficam próximas aqui às quelíceras desse animal, tá bom? Por isso que eles são os quelicerados, ou aracnídeos. Crustáceos, também corpo cefalotórax e abdômen. 2 pares de antena, camarãozinho tem, a lagosta também. Número de patas, aqui tá 5 ou mais, é variável, depende da espécie, tá? Então começa desde o cefalotórax até o abdômen, tem várias patinhas aí. O camarão tem várias patinhas, então é variável, depende aí da espécie, tá bom? Respiração branquial, porque a maioria é aquática. A gente tem o tatuzinho de jardim, que é ambiente úmido. Mas todos os outros, camarão, siri, lagosta, as cracas que ficam grudadas ali no casco de navio, aquilo ali é craca, também é um crustáceo, tá bom?
e um par de mandíbulas que possuem mandíbula. Então, esses três é muito importante essa divisão aqui, saber, ó, como é que é, tá? A divisão do corpo, quantas antenas tem, quantas patinhas, isso aí costumam perguntar. Aparece muito isso e esse gráfico aqui. Se aparecer esse gráfico, ó, você já sabe que é crescimento de artrópoda. Só de bater o olho você já tem que saber, tá bom? E aí os quilópodes e diplópodes são duas classes que são unidas num grupo chamado de miriápodes, tá? Que tem o corpo dividido em cabeça e tronco, tudo bem? E a principal diferença é que o quilópode tem um par de patas a cada segmentozinho do corpo. O diplópode tem 2 pares de patas. Essa é a principal diferença entre eles dois, tá bom? Os dois têm antenas, um par de antenas, são terrestres. Aí um exemplo de quilópode é a lacraia, que tem forcípula de veneno na cabeça, tá? Os diplópodes não possuem forcípulas de veneno, piolho de cobra. Tranquilinho? Não falei, esqueci de falar. Aqui nos aracnídeos a gente tem os escorpiões. Na ponta do rabo tem o telson, que é ali onde está a toxina dos escorpiões, tá bom? Das aranhas costumam estar aqui nas quelíceras e pedipalpos, nessa região. Do escorpião é no telson. A gente fala que ele pica, tá bom? Tranquilinho esses grupos, espero que esteja. Se não tiver, tem que estudar para ficar. Nossa famosa tabela, que ajuda muito, porque é muita informação. Isso eu disse até na parte presencial, eu já tinha falado para vocês, que a gente usa a tabela em invertebrados, que é muita informação, que eu já estava trazendo os vegetais para antes, porque é bastante grupinho aí, então por isso que eu organizo dessa forma, tá? Vamos lá. Sistema digestório completo, como eu disse, boca, intestino, ânus, desde nemateumintos. Respiratório vai depender do grupo. Esse grupo ele é muito diversificado, né? Essas classes têm uma diferença grande. Então, coloquei aí traqueal, branquial, fitotraqueal, de quem é quem tá na outra tabela, tá? Sistema nervoso continua centralizado, ganglionar ventral. Sistema esqueletor, glândulas antenais são os crustáceos, glândulas coxais são os aracnídeos e túbulos de Malpighi são os insetos. Então, na tabela, vocês coloquem o nome, tá? Um de cada classe. Sistema circulatório é aberto, o sangue cai em lacunas, né? Mesmo porque a maioria das respirações é traqueal e as traqueias possuem essas lacunas. Simetria bilateral, divide o animal em 2 partes iguais. Continuam sendo protostômios. A boca vai ser formada pelo primeiro buraquinho ali da parte embrionária do animal, que forma o intestino. E os feletos embrionários triblásticos, né? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Ok? Espero que sim. Último grupo, equinodermos. Animais com espinhos. Ó, a gente tem uns bonitos aqui, ó. Bolacha da praia, eu tenho o esqueletinho dela aqui, bem grande. Consegui com um pescador uma vez no Guarujá. O cara tava lá e me vendeu pra mim. Ó o tamanho da bolacha. Isso aqui é só o esqueleto dela, tá? Calcário. Ouriço do mar. Aqui chama serpente do mar. Ela é muito parecida com a estrela, só que você percebe que os bracinhos são soltos, né? O disco aqui, ó, é menor, é maior e os bracinhos são soltos. Aqui é mais junto. Então aqui eu tenho uma estrela do mar, aqui eu tenho uma serpente do mar. O lírio do mar, que vive preso em substrato, parece uma planta, por isso que ele é chamado de lírio. O pepino do mar, esse cara aqui, tá bom? Aqui tem outro lírio do mar e aqui outro pepino do mar. Então vamos ver quais são os grupos desses animais. As classes. Classe dos asteroidai, é a estrela do mar. Equinoidai, o ouriço do mar e a bolachinha da praia. Aqui também tem o esqueleto de estrela do mar, tá? Crinoidai, o lírio do mar, como eu mostrei na foto. Ele é céssio, vive preso em substrato, não é de vida livre. O pepino do mar, o Loturidai. E a última classe, o Fiuridae, é a serpente do mar, que é essa que eu falei aqui, ó. Que tem os bracinhos mais soltos do que a estrela, tá bom? Última tabelinha de invertebrados. Uhul! Estamos terminando. Sistema digestório completo, boca, intestino e ânus. Respiratório, difusão. Professora, como assim? Voltou? Né? A gente já tinha sistema respiratório, a gente já tinha sistema excretor, a senhora vem com difusão de novo? Sim, porque na parte de baixo desses animais, na parte de baixo, principalmente aqui é uma estrela do mar, tem um sistema que a gente chama de pés ambulacrários. E esse sistema é muito importante para esses animais, auxiliam na alimentação, né?
conseguir os nutrientes. Esses animais são carnívoros, tá? A estrela do mar, ela preda, tá bom? Assim como o ouriço. E esses pés ambulacrários é por onde ocorrem as trocas gasosas do animal, tá? Por isso que o sistema respiratório é por difusão, pelos pés ambulacrários. E por onde é liberada as excretas também, tá? Então, difusão pela superfície da pele. Sistema nervoso, um anel radial, nessa parte aqui do meio do animal tem um anelzinho radial, tá? Que é como se fosse o centro. Aqui, seria aqui mais ou menos, tá? Um anelzinho aqui no meio. Circulatório ausente, as trocas ocorrem todas pelos pés ambulacrais, como eu disse. Simetria pentarradial, eu consigo dividir o corpo desse animal em 5 partes idênticas. Por isso que é pentarradial, são os únicos animais com esse tipo de simetria, os equinodermos. Esse daqui também, ó. Tá vendo? Ele tem até 5 partes, parece uma florzinha, parece uma estrelinha aqui no meio. Eu consigo dividir em 5 partes idênticas. Aqui atrás, ó. Tá vendo? São 5 partes iguais do corpo desses animais. E aí aparece a deuterostomia, ou seja, o primeiro orifício que vai formar o sistema digestório do animal, né? O blastóporo, ele forma o ânus desse animal. Então, ele é um deuterostômio, assim como todos os vertebrados, tá? Peixes, anfíbios, répteis, aves e nós, mamíferos. Somos todos deuterostômios e isso aparece a partir de equinodermos. Tá bom? Aí que aparece aqui uma parte evolutiva aí, né? Uma evolução. E são triblásticos, também possuem 3 folhetos embrionários, tá? Galerinha, acabamos invertebrados. Eu sei que é muita informação, mas não seria diferente presencial, seriam todas essas informações. Então, termina as questões, eu vou passar mais 2 ou 3 questões. Terminem essas questões essa semana. Aproveita para tirar dúvidas se tiver. Manda pelo Classroom lá embaixo, onde peço para coloco a aula. Coloca ali aberto onde eu coloco a aula, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida do seu colega, tá bom? Terminem a tabelinha. Quem não fez, aproveita para fazer, senão vai juntar para fazer tudo no final e aí vai falar que a professora passou muita coisa. Nós estamos fazendo um pouquinho a cada semana e juntos, tá bom? E aí eu começo a aula da semana que vem com a resolução desses exercícios. Fechou? Belezinha? Então, até a próxima aula. Boa semana para todos vocês.